Amém, irmãos. Como estamos esta noite? Uau, cantaram muito bom a Deus, amém? Eu estava comendo minha fruta favorita aqui, açaí. Los Angeles não tem açaí. É muito caro lá. E eu gosto muito de sorvete de açaí, que posso comprar na rua. Muito bom, incrível. Joey não gosta dele. Mas perdoamos ele, amen? So, today we're gonna talk in English, amen? Minha esposa apoia esta cara. Como se fala isso? Bichão. Oh, okay. Yeah. So today we're going to study Mark. Hoje vamos estudar Marcos. Chapter 5. Capítulo 5. See, if you're visiting us tonight, Você está visitando hoje à noite? we're going through the entire book of Mark. Vamos estudar todo o livro de Marcos. Each sermon Cada sermão is a chapter. é um capítulo. So today we read chapter 5, amen? Então hoje vamos estudar capítulo 5. On Sunday we'll read chapter 6. Domingo vamos ler capítulo 6. I was really inspired by Estou muito chapter 5 inspirado por capítulo 5. because there's many great lessons here. Porque tem muitas lições muito boas. And the title of tonight's sermon is E o título de hoje à noite é 3 Great Miracles. 3 milagres incríveis. Let's go to Mark chapter 5. Vamos para Marcos capítulo 5. You guys awake this night? Vocês estão acordados? Amen. We're going to read verse 1 to verse 10. Vamos, versículo 1 até 10. And I'm going to try to read in Portuguese. Vou Amen? tentar ler em português. Verse 1. Versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebatara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e postrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Wow! What a shocking passage. Que passagem chocante. I mean, here you have a man Aqui temos um homem that was extremely disturbed. que era muito perturbado. The Bible says that A he Bíblia had diz demons in him. que ele tinha demônios dentro dele. And he would scream. Que ele gritava. They would tie him up with chains. Ele ficava preso. And he would break them. Ele quebrava. No one could subdue him. Ninguém conseguia Dominado. dominar ele. No one could do it. Ninguém conseguia. And this man E used to esse homem cut himself, attempt suicide. se cortava. But when he saw Jesus, Mas quando ele viu a Jesus, he went to Jesus ele foi até Jesus. and was afraid of Jesus Ele tinha medo de Jesus. and told him, please don't send me out of this region. E ele falou, por favor, não me tira dessa região. Jesus asked him a question. Jesus perguntou uma pergunta. What is your name? Qual é seu nome? He said, my name is Legion Ele falou, meu nome é Legião. because we are many. Porque nós somos muitos.
Just so you understand, a legion in the Roman army Só para você entender, legião no exército romano had about 6,000 soldiers. tinha 6.000 soldados. That's a lot of soldiers. Esses são muitos soldados. And this man was disturbed. E esse homem é perturbado. See, our first point is O nosso primeiro ponto é, that demons have a mission. os demônios têm uma missão. They have a mission. Eles têm uma missão. See, a lot of people believe in God and angels, Muitas pessoas acreditam em Deus, em anjos. but very few people believe in the demonic forces. Mas muitos poucos acreditam nas forças Demonicas? demoníacas. But they exist. Mas existem. And we got to take note of it. E nós precisamos entender, saber. Look at verse 11. Olha, versículo 11. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Wow. The demons asked Jesus permission. Os demônios pediram permissão para Jesus. And they asked us, let us go into the pigs. E eles perguntaram, deixa-nos entrar nos porcos. And Jesus gives them permission. E Jesus deu a permissão. They go into the pigs. Eles entram nos porcos. Says it was about 2,000 pigs. Fala que era 2.000 porcos. Maybe that's how many demons this man had in him. Talvez era a quantidade de demônios que o homem tinha. And immediately the pigs go to the lake and they drown themselves. E imediatamente os porcos vão para o lago e eles se afogaram. There's a few things you got to understand about the evil forces. Tem algumas coisas que nós precisamos entender das forças demoníacas. Number one, they exist. Número 1, eles existem. Number two, they have a fundamental purpose. Número 2, tem um propósito fundamental. Their purpose O propósito deles is to torture é torturar and destroy e destruir whom they possess. quem eles possuem. That's the purpose of demons, to torture Isso é o propósito dos demônios, de torturar and to destroy e destruir whom they possess. quem eles possuem. How do we know this? Como nós sabemos isso? Because of the pigs. Por causa dos porcos. Immediately when they went into the pigs, Imediatamente quando eles entraram nos porcos, they wanted to kill them, queriam matar eles. and they killed them. E mataram. With the human Com os humanos, who has a soul, que têm alma, they want to torture him first, querem torturar primeiro. make him suffer, Fazer ele sofrer. and then kill him. E depois matar. See, he was already attempting suicide. Ele já estava tentando suicídio. Anybody who attempts suicide, Qualquer pessoa que tenta suicídio, or even thinks about suicide, ou pelo menos pensa sobre suicídio, is tormented by demons. está atormentado com demônios. Suicide is not of God. Suicídio não é de Deus. And in our society today, Em nossa sociedade hoje, suicide is so prevalent. suicídio é muito comum. It's very common in our society. É muito comum na sociedade. Because people don't have God. Porque as pessoas não têm Deus. People don't have hope. Não têm esperança. But I'm here to tell you, with Jesus Christ, you have hope. Amen? Eu estou aqui para dizer, com Jesus Cristo tem esperança. The other thing about, another observation about demons Outra coisa, outra observação sobre os demônios, is that they respect que eles respeitam and fear e Jesus. temam a Jesus. See, they know what's real. Eles sabem de que é verdade. I mean, when the demon saw Jesus, he was afraid. Quando o demônio viu a Jesus, ele tinha medo. All 2,000 of them were afraid. Todos 2.000 tinham medo. And they asked him for permission. Eles pediram permissão. So, as disciples, we need to understand one thing. Então, como discípulos, nós precisamos entender uma coisa. If demons respect and fear Jesus, Se demônios respeitam e temam a Jesus, how about you? e você? Do you respect Jesus? Você respeita Jesus? Do you fear Jesus? Você teme a Jesus? Of course you gotta love him. Claro que nós precisamos amar Ele. But we also need to fear Mas também nós precisamos temer Ele, God. Deus. Because the fear of God, Porque o temor de Deus, Proverbs 1:6, Provérbios 1:6, is the beginning of wisdom. o início de sabedoria.
Another thing we understand about demons here Outra coisa que nós precisamos entender de demônios, is that they can possess animals. que eles podem possuir animais. That's interesting. É interessante. Another thing about demons Outra coisa sobre demônios, is that they want to live inside of humans. eles querem viver dentro de humanos. That's where they want to be the most. Esse é onde eles querem estar mais. Because a human has a soul, Porque o humano tem alma. and they want to torture and kill humans Eles querem torturar e matar humanos. because that hurts God. Porque isso dói a Deus. Isso machuca a Deus. See, anybody that's under the influence of drugs Qualquer pessoa que está abaixo da influência de drogas, or is drunk ou é bêbado, or is depressed to the point of committing suicide, ou deprimido até o ponto de querer suicídio, they're possessed by eles demons. estão possuídos por demônios. And I'm going to tell you, many of us have been there. E eu estou aqui para dizer, quase todos nós hemos estado em algum ponto aí. And we can't go back to that, amen? Não podemos voltar ali. Amen? Amen. I mean, it's incredible how God has fed us, amen? É incrível como Deus tem liberado a gente. And this man Esse homem was healed, amen? foi curado. Let's keep reading and see the good news here, amen? Vamos seguir lendo, vamos ler as boas notícias. In verse 14. Versículo 14. Mark 5, verse 14. Marcos 5, versículo 14. Bible says this. A Bíblia diz: Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses factos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Wow! This is incredible. Isto é incrível. And here we get our second point. Aqui vamos tirar nosso segundo ponto. Saving souls Salvando almas hurts people. machuca pessoas. This is a deep point. Esse é um ponto profundo. Saving souls hurts people. Salvando almas machuca pessoas. Here we see this demon-possessed man. Aqui vemos um homem dominado por um demônio. I mean, he must have been equivalent to us, or parecido a, Ele, eu acho que foi parecido com like somebody that's living on the streets, a drug addict, homeless, mendigo que está adicto às drogas, that lives in the streets. que mora na rua. And what we see here O que vemos aqui is that this man gets healed, amen? que esse homem foi curado The demons were driven out. e o demônio saiu. Isn't that awesome? Não é incrível? But were the people fired up? Mas as pessoas estavam animadas, No, they were angry. estavam com raiva. See, they didn't care about this man. Não se importaram com esse They homem. didn't love this man. Eles não amaram esse homem. You know what they cared about? Sabe o que eles se importaram? Money. Dinheiro. Because losing 2,000 pigs, Porque perdendo 2.000 porcos it's a lot of money. é muito dinheiro. See, I went online Eu fui na internet and I tried to figure out how much a pig e costs. queria ver quanto custa um porco. And that's relative, É relativo, but it's about 150 reais. mas é mais ou menos R$150. So, times 2,000 Por 2.000. is 300,000. 300.000. So, the price of the pigs was approximately Então o preço dos porcos é aproximadamente 300,000 reais. é muito dinheiro. What do they care more about? The man's soul? De que eles se Oh, the money. importaram, de que eles se importaram mais? A alma do homem ou o dinheiro? They care more about the money. Dinheiro. That's why they told Jesus, Por isso que eles falaram para Jesus: get out of here. sai daqui. We don't want you in our city Não quero que você fique aqui na nossa cidade, because it affects us economically. porque nos afeta economicamente. Isn't that crazy? Não é loucura isso? See, saving souls Salvando almas hurts people.
pessoas. It hurts people economically. Machuca pessoas economicamente. And that's true. E é verdade. What is the price of a soul? Que é um preço de uma alma? Is it 300,000 reais? É 300 mil reais? Most people wouldn't give that much money for that man. Muitas pessoas não dariam essa quantidade de dinheiro para esse homem. But for God, Mas para Deus, it's priceless. não tem preço. A soul has no price. Uma alma não tem preço. In fact, it doesn't have a price. De fato, sim tem preço. And the price was E o preço foi the death of Jesus a Christ. morte de Jesus Cristo. That was the price for a soul. Isso foi o preço de uma alma. What are we willing to do as disciples O que nós estamos dispostos a fazer como discípulos to save souls? para salvar almas? How much are we willing to spend monetarily to save souls? Quanto você está disposto a gastar para salvar almas? I mean, I'm so fired up about our movement of churches. Estou muito animado sobre o nosso movimento de igrejas. See, the reason the U.S. missionaries are here A razão por que os missionários americanos estão aqui, is because the church there in the United States porque a igreja dos Estados Unidos sacrificed a lot of money for us to be here. sacrificou muito dinheiro para a gente estar aqui. I mean, I'm fired up about the contribution we give on Eu Sundays. estou muito animado pelas ofrendas que a gente recebe domingos. And we're little, amen? E não somos pequenos, amém? But we survived because of the contributions for our brothers and sisters in the United States. Mas nós sobrevivimos aqui por causa das ofrendas dos Estados Unidos, dos nossos irmãos. Isn't that incredible? Não é incrível isso? I mean, some of you got baptized, some of you are getting restored. Alguns de vocês foram batizados, alguns de vocês estão sendo restaurados. Some of you are place membership. Alguns de vocês se integraram na igreja. And that happened E isso aconteceu because there were brothers and sisters porque tivemos irmãos e irmãs that were willing to be hurt que estavam dispostos a estar machucados financially economicamente so we could do it. para a gente estar aqui. See, they don't even know you physically, Eles nem te conhecem fisicamente, but they don't care mas não se importam. because they know that a soul took a price. Porque eles sabem que uma alma tem um preço. And the price was Jesus' death on the cross. E o preço foi a morte de Jesus na cruz. So us, Então nós, what's it going to take for us to evangelize Sao Paulo? o que vai custar para nós evangelizar todo São Paulo? What's it going to take for us to evangelize Brazil and South America? O que vai custar evangelizar São Paulo, Brasil, toda a América do Sul? Sacrifice. Sacrifício. We're going to have to be hurt financially. Nós vamos ter que ser machucados economicamente. Because when you give financially, God gives it back to you, Porque man. quando você dá economicamente, Deus dá de volta. But He gives it to you by faith. Mas Ele dá para você por fé. See, when I became a disciple, Quando eu me tornei cristã, I've always given at least 10%. eu sempre tenho dado pelo menos 10%. And see, when I became a disciple, before that, I was wasting my money on sin. Antes de eu me tornar cristão, eu estava gastando meu dinheiro em pecado. Now I can give the money to God, amen? Agora eu posso dar meu dinheiro para Deus. So I want to challenge all of us to give at least a tithe. Eu quero desafiar todos vocês a dar pelo menos um dízimo. Yeah, which is really what God wants you to give anyways. É o que Deus quer, de qualquer jeito. I know it's hard for some. Eu sei que é difícil para alguns. It's meant to be hard. É para ser duro. God wants it to be hard for Deus you. quer que seja difícil. Because God wants you to understand Porque Deus quer que você entenda the price of a soul. o preço de uma alma. Amen? Amém? See, the other way that saving the soul hurts someone A outra maneira que machuca salvando a alma, is that it hurts people's pride. porque machuca o orgulho de pessoas. Look at Mark chapter 9. Vamos ver Marcos capítulo 9. We're going to jump here. Vamos pular. Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. Mestre, dice João, vimos un hombre expulsando demonios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era de nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, que me der um copo de água
em meu nome, por você pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. See, the disciples here Os discípulos aqui were confused. estavam confusos. See, there was another group Tinha outro grupo that they were driving out demons. que eles estavam expulsando demônios. The plan of God. The plan of Deus. O plano de Deus. And they wanted to stop them E eles queriam parar eles. because it's not our group, Porque eles pensaram, não é nosso grupo, but they were doing the plan of God. mas é o plano de Deus. Why? Por quê? Why do we want to stop them? Por que eles queriam parar eles? It was hurting their pride. Porque estava machucando o orgulho deles. And Jesus says, E Jesus fala, don't stop them. não para eles. Don't stop them. Não para eles. Because if they're not against us, Porque se eles não estão contra a gente, they're for us. então estão com a gente. See, when you drive out a demon from somebody, Se você expulsa um demônio de alguém, when somebody gets converted, quando uma pessoa se converte a cristão, then they're saved. então eles são salvos. And that's what matters. E isso que importa. What matters is doing the will of God. O que importa é fazendo a vontade de Deus. But it hurts people's pride Mas machuca o orgulho das pessoas. because it's not them doing it. Porque não é eles fazendo. See, as a church, we're persecuted. Como igreja, nós somos perseguidos. We're persecuted Nós somos perseguidos for driving out demons. por tirar demônios. We're persecuted because we're saving souls. Nós somos perseguidos por salvar almas. We're persecuted because we restore somebody like Junior. Nós somos perseguidos porque a gente restaurou alguém como o Júnior. Because somebody like Gabby got baptized. Porque a Gabriela foi batizada. I mean, we're getting persecuted because somebody like Claudia plays membership with us. E nós estamos sendo perseguidos porque alguém como a Cláudia integrou na igreja. To save her soul. Para salvar a própria alma dela. So, what I mean to tell you, O que eu estou aqui para dizer? saving souls Salvando almas hurts people. machuca pessoas. And you can't be afraid of that. E você não pode ter medo disso. You gotta be afraid Você tem que ter medo of not saving souls. de não salvar almas. See, if you're not doing the Word of God, Se você não está fazendo a vontade de Deus, then that's wrong. então isso se está mal. Amen? Amém? Let's go back to Mark chapter 5. Vamos voltar para Marcos capítulo 5. We finished in verse 17. Terminamos em versículo 17. Let's go to verse 18. Vamos ao versículo 18. Mark 5:18. It says, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse, como se fala essa palavra? Deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Decápolis Decápolis means 10 cities. significa 10 cidades. This man went and preached the word of God Esse homem foi e pregou a palavra de Deus to 10 cities. a 10 cidades. See, he wanted to go with Jesus. Ele queria ir com Jesus. Jesus just healed him. Jesus curou ele. But Jesus said, no, you're not going to come with me. E Jesus falou, não, você não vem comigo. I have a plan for you. Eu tenho um plano para você. You're going to preach to 10 cities. Você vai pregar para 10 cidades. And the Bible says here E a Bíblia diz aqui that he was grateful. que ele estava muito agradecido. He was grateful. Agradecido. See, only when you're grateful Só quando você é agradecido do you preach the word of God. que você prega a palavra de Deus. See, if you're not preaching the word of Se God, você não está pregando a palavra de Deus, you're not grateful. não está agradecido. Don't tell me that you don't have time. Não fala para mim que você não tem tempo. Don't tell me that you're too busy. Não fala que você está muito ocupado. When you're grateful, Quando você está agradecido, you talk about Jesus você fala de Jesus. because you love Jesus. Porque você ama Jesus. Not because you have to, Não porque você tem que fazer. but because you want to. Porque você quer fazer. But yes, you have to anyways. Mas tem que fazer igual. So that's the true disciple. It's constantly sharing their faith A verdadeira discípula sempre está continuamente compartilhando a sua fé. because they're so grateful Porque eles são muito agradecidos of having their demons
ter seus demônios expelled from them. expulsados Amen. deles. Amém. I think as a young church, Eu penso, como uma igreja jovem, we need to be super grateful. nós precisamos ser muito, muito See, agradecidos. what we have is so precious. O que nós temos é muito precioso. We have our relationship with God. Nós temos um relacionamento com Deus, We have our sins forgiven. nossos pecados perdoados, We have brothers and sisters that love God. irmãos e irmãs que amam a Deus. We have a worldwide brotherhood. Temos uma irmandade mundial. That's the dream of Jesus, to evangelize the world in our generation. Tem sonho de Jesus de evangelizar o mundo em nossa geração. That's such an incredible thing. Isso é incrível. How could we not share our faith? Como nós não podemos compartilhar nossa fé? Now, some of us have less time than others, Alguns de nós temos menos tempo que outros. but God expects you to have the same commitment. Mas Deus espera que você tenha o mesmo compromisso. I remember one time Eu lembro de uma vez, when I was living in Chile, quando estava morando no Chile, I was super busy that day, eu estava muito ocupado aquele dia. and I barely had time. E eu quase não tinha tempo. So I only had like 5 minutes to share my faith. Então eu só tinha 5 minutos para compartilhar minha fé. Because I was in meetings the whole day. Porque eu estava em reuniões todo dia. But when I had those 5 minutes, Mas com esses 5 minutos, I shared my faith with the guy I saw. compartilhei minha fé com um homem que eu vi. And he gave me his number. E ele deu para mim o telefone dele. And that was Saturday. Isso foi sábado. Saturday night. Sábado à noite, Sunday morning, domingo de manhã, I forget to call him. eu esqueci de ligar para ele. My sin. Meu pecado. See, one of the things I'm really working on Uma coisa que eu estou trabalhando with the group com o grupo is that you gotta do follow-up. é fazer seguimento. Follow-up is so important. E seguimento é muito importante. It's love. É amor. You don't just share your faith with somebody. Você não pode só compartilhar a tua fé com alguém. You follow up Tem que fazer seguimento. on Saturday. Sábado, You call them. você liga. Maybe you call them Sunday morning as well. Talvez você liga domingo de manhã também. It's love. É amor isso. Because we want people to get saved. Porque nós queremos pessoas ser salvas. I forgot to call him. Eu esqueci de ligar para But ele. he went to church anyway. Mas ele foi para a igreja. Amém. He was a mining engineer. Ele foi um engenheiro de Minas. He studied the Bible, became a disciple, Ele estudou a Bíblia e foi um discípulo. and he's faithful to this day. E ele é fiel até hoje. But I only had very little time. Mas eu só tinha 5 minutos. See, it doesn't matter how much time you have. Não importa quanto tempo você tem. What matters is your heart. O que importa é seu coração. Amém. And that's what God looks at. E é isso que Deus olha. See, like I said before, there are 2 ways to share your faith. Tem 2 maneiras de compartilhar a tua fé. There's cold contact. Contato frio. People you don't know, you share your faith. Pessoas que você não conhece, você compartilha a sua fé. And about half of us became disciples that way. E eu acho que a metade de nós nos tornamos cristãos dessa maneira. And there's relational evangelism. E também tem evangelismo de relacionamento. That's sharing your faith with somebody you already knew before. Compartilhando tua fé com alguém que você já conhece. So, and about half of us became disciples that E way a outra too. metade nós tornamos cristãos dessa maneira. They're both very important. As 2 maneiras são muito importantes. We gotta be very good at both. Nós precisamos ser muito bons com as 2 maneiras. Once the church starts growing and growing, Quando a igreja começa a crescer e crescer, a lot of people are gonna come through relationships. muitas pessoas vão vir através de relacionamentos. But you can never lose the cold contact. Mas não pode nunca perder o contato frio. I became a disciple Eu me tornei cristão through cold contact. através de contato frio. Somebody just shared their faith with me Alguém só compartilhou sua fé comigo in the basketball court. na cancha de basquete. And I became a disciple, amen? E eu me tornei discípulo. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Mark 5, Marcos 5, verse versículo 24. 24. No, not 24. Não 24. 21. 20. 20. 21. 21. Tendo Jesus voltado do barco para a outra margem, uma grande multitude se reuniu a seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo
Jesus postrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Here Jesus is going with a synagogue ruler Aqui Jesus vai com líder de sinagoga to heal his daughter. para curar a filha dele. Let's keep reading, verse 24. Vamos seguir lendo, versículo 24. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Can you imagine being comprimido? Você pode imaginar sendo comprimido? He says a great multitude went with him. Fala que uma grande multidão foi com ele. He wasn't at the boat anymore Ele não estava mais no barco, with the lake com o lago, and the people on the shore. e que as pessoas lá fora. See, he went with Jairus, Ele foi com Jairo Jairo, to heal his daughter. para curar a filha dele. So he got off the boat Então ele saiu do barco and started walking through the people. e foi caminhando entre as pessoas. And the people were pressing him. E as pessoas estavam comprimindo ele. Just like in the metro when it's peak time. Como no metrô na hora pique. Assim, everybody's going very close to you. Que todo mundo fica muito perto. And let's see what happens. Vamos ver o que acontece. Verse 25. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, postrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ela lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Incredible. Incrível. See, I love this. I really, really love this passage. Eu realmente amo essa passagem. Jesus is on his way Jesus está em caminho to heal Jairus' daughter. para curar a filha do Jairo. Jairo, posso falar Jairo? Jairo. Jairo. And he's being pressed. Ele está sendo comprimido But many people, por muitas pessoas. they're trying to go through the crowd. E ele está tentando caminhar. And there lies a woman E aí está uma mulher that had terrible suffering. que tem horrível sofrimento. Not for 1 year, Não por um ano, not for 2 years, não por 2 anos, but for 12 por years. 12 anos. He said that she wasted all her money Aí fala que ela gastou todo o seu dinheiro on the doctors. nos médicos. But she didn't get better. E ela não ficou melhor. She grew worse. Ela ficou pior. But she had faith. Mas ela tinha fé. She thought, Ela pensou, if I'm only able to touch se eu só posso tocar his mantle, o manto dele, I will be healed. eu vou ser curada. So can you imagine her Você pode imaginar trying to ela go through the people, tentando caminhar entre as pessoas, pushing people aside, empurrando as pessoas. I need to touch him. Eu preciso tocar ele. And she's pushing people. E ele está empurrando. She was probably little, Talvez era pequena, not very strong maybe, talvez não muito forte, older woman. mais velhinha. And she's going through the crowd. E ela está entre as pessoas. I need to touch his cloak. Eu preciso tocar o manto dele. And when I touch it, E quando eu toco, Jesus will heal you. Jesus vai me curar. She finally gets to Jesus. Finalmente chega a Jesus. And she probably just barely touched the cloak.
um pouquinho. And immediately, Imediatamente, the Bible says power goes out from Jesus a Bíblia fala que o poder saiu de Jesus. and enters the woman, E entra na mulher. you know, and she gets healed. E ela fica curada. And all of a sudden she's healed. E de repente ela está curada. Can you imagine how she felt? Você pode imaginar como ela sentiu 12 years 12 anos of being impure de sendo impura at the eyes of the Jews. nos olhos dos judeus. Because any bleeding was impure Porque qualquer sangramento era impuro for the Jews. para os judeus. She lived unclean Ela viveu impura for 12 years. por 12 anos. And all of a sudden she's healed. E de repente, agora ela está curada. And Jesus says, E Jesus fala, someone touched me. alguém me tocou. And his disciples, E os discípulos ficam, those who thought, is Jesus okay? Jesus está bem? Everybody's touching you. Todo mundo está tocando. No. Someone touched me. Não, alguém me tocou. Because power has gone out from me. Porque poder tem saído de mim. And then the woman E a mulher, confesses. ela confessa. And she had fear. E ela tinha temor. See, you gotta fear Jesus. Você precisa temer a Deus. And she says, yes, it was me. Ela falou assim, foi eu. And Jesus says, E Jesus fala, go in peace. vai em paz. Your faith has healed. Tua fé tem te curado. Amém. Here we have the secret Aqui temos o secreto. of what faith is all about. O que fé é. What is faith? O que é fé? Faith is believing Fé é acreditar before receiving. antes de receber. You see, you can be around Jesus. Você pode estar ao redor de Jesus. See, many people were around Jesus, Muitas pessoas estão ao redor de Jesus. but they had no faith. Mas não tinha fé. They were touching Jesus, Estavam tocando Jesus. but their life did not change Mas as vidas não mudaram. because they had no faith. Porque eles não tinham fé. Only when you have faith Só quando você tem fé do miracles happen. que milagres acontecem. Faith is to believe before you receive, Fé é acreditar antes de receber. like this woman did. Como essa mulher She fez. said, if I touch him, I will be healed. Ela falou, se eu toco, eu vou ser curada. She didn't doubt. Ela não duvidou. She wasn't surprised. Ela não estava surpreendida. She didn't hope. Ela não só esperou. Oh, maybe it happens, maybe it doesn't happen. Talvez aconteça, talvez não. No, if I touch him, I will be healed. Não, ela falou, se eu toco, eu vou ser curada. The challenge for us O desafio para nós is to have faith. é de ter fé. Biblical faith. Fé bíblica. Biblical faith is to believe. Fé bíblica é acreditar. To believe. Acreditar, God, thank you Deus, muito obrigado for the job por o trabalho that I don't have, que eu não tenho, but I have it now. mas eu tenho agora. Father, thank you Pai, obrigado for the many people that have come to church with me por as muitas pessoas que têm vindo à igreja comigo, when no one has come to church with you. quando ninguém tem vindo com a igreja. Biblical faith is to believe, thank you, God, for the wife you've given me. A fé bíblica é agradecer a Deus pela esposa que você tem. Even if you're not even dating at this point. Se você nem tem namorada, That's faith. isso é fé. And that's what pleases the Lord. E isso que agrada a Deus. It's having the faith to believe, God, thank you that I can overcome this sin which seems impossible. É ter a fé e acreditar que você pode vencer aquele pecado que você acha que você não pode. Just thank you, God. Obrigado, Deus. And you will overcome it. E você vai vencer. The demon will go out O demônio vai sair. if you believe. Se você acredita. And that's what's awesome about being a Christian. E é isso que é incrível ser um cristão. Isn't it great to be a disciple? Não é incrível ser um discípulo? Because you live by faith. Porque você vive através da fé. But faith is exciting. Fé é animante. I have faith Eu tenho fé that we're building a church. que nós estamos construindo uma igreja. We're building a base Uma base of a church of thousands. de uma igreja de milhas. We're only going to fit here for, Só cabemos aqui por um tempo mais. but God, we're going to build an incredible church Mas Deus, nós vamos construir uma grande igreja. because we believe it. Porque nós acreditamos. And that's true faith. E isso é fé verdadeira. Come on. Let's finish the chapter here. Vamos terminar o capítulo aqui. 35. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Isso é muito interessante. Okay. This is very interesting that Jesus says this. Isso é muito importante que Jesus
Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Verse 37. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que tudo está alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou na sinagoga. Jesus viu... que versículo estávamos? Entrou onde se encontrava a criança. Versículo 21. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. This is the third miracle right here. Este é o terceiro milagre. The title of the sermon was 3 miracles. O título do sermão é 3 milagres. Three great miracles. 3 milagres grandes. The first one was the demon-possessed man. O primeiro foi o homem endemoniado. The second one was the woman with the sickness. O segundo foi a mulher com a doença. The third O terceiro was the 12-year-old girl. é a menina de 12 anos. With this we learned that nothing is impossible. Com isso, nós aprendemos que não é nada impossível. If you believe. Se você acredita. See, the girl died. Se a menina morreu. She died. Ela morreu. They went to his dad. Eles foram até o pai. And to Jesus. Até Jesus. Hey, don't bother the teacher anymore. Não moleste. Não incomode mais o maestro. She's dead. Ela morreu. And Jesus says, E Jesus fala, just believe. só acredita. The girl was dead. A menina estava morta. Then, the Bible says, don't listen to them. Jesus did not listen to them. Jesus não escutou aqueles. See, there's a time to listen, Tem tempo para ouvir and there's a time not to listen. e tem tempo para não ouvir. I'm going to tell you who you do not need to listen to. Eu vou te dizer com quem você não precisa escutar. People that have no faith. As pessoas que não têm fé. See, if you're under a leadership that has no faith, Se você está embaixo de uma liderança que não tem fé, you don't need to listen to them você não precisa escutar eles. because they're not of God. Porque eles não são de Deus. They lost their power Eles perderam o seu poder. because the power only comes from God. Porque o poder só vem de Deus. And Jesus did not listen to them. E Jesus não escutou eles. He went in the room Ele entrou no quarto and he said something. e ele falou alguma coisa. In verse 39, No versículo 39. a criança não está morta, mas dorme. He said, the girl, Ele falou, a menina, she's not dead, ela não está morta, she's sleeping. só está dormindo. But was she dead? Mas ela estava morta? Yes. Sim. Why was she dead? Por que ela estava morta? Because in verse 41, Porque no versículo 41, he takes her by the hand ele toma ela por a mão and he orders her e ela ordena ela to get up. de levantar. What do we see here? O que vemos aqui? Jesus had faith. Jesus tinha fé. The girl was dead, A menina estava morta, but Jesus believed that she was only sleeping. mas Jesus acreditou que ela só estava dormindo. So, because he had faith, Então, porque como ele tinha fé, he saw it before it happened. ele viu antes que aconteceu. He went in the room Ele entrou no quarto only with the dad só com o pai, and Peter, e James, and Pedro, John. Tiago e João. And he says to the girl, takes her by the hand, Ele falou para a menina, tomou She's a mão dead. dela, She's dead. é morta, get up. levante. Then she becomes alive. E ela levanta. See, that's true faith. Isso é fé verdadeira. Even our Lord Jesus Christ, Até Jesus, nosso Senhor, he's showing us ele está mostrando what it is to have true faith. o que é ter fé verdadeira. Yes, we know Jesus is God, Sim, nós sabemos que Jesus é Deus. but
as when he became a human, Mas quando ele se tornou humano, he decided to have human limitations ele decidiu ter limitações humanas for a little bit of time. por pouco tempo. So he had faith. Então ele tinha fé. He thought the girl was sleeping Ele pensou que a menina estava dormindo when she was dead. quando ela estava morta. See, there's nothing impossible for God. Não tem nada impossível para Deus. I want to give you I want to encourage you Eu quero animar vocês to have an impossible list of prayers. de ter uma lista de orações impossíveis. Things that you know are impossible. Que você acha que são impossíveis. Because God, Porque Deus, we have a God porque nós temos um Deus that makes the impossibilities possible. que faz as coisas impossíveis possíveis. I mean, just think about Shay's sister. Só pense na irmã da Shea. I mean, it's almost impossible E se você pensa, é quase impossível that she will become a disciple que ela se tornara cristã 2 months after she comes to here. 2 meses depois que a Shea veio para São Paulo. When she was sharing her faith with her sister for 5 years. Quando ela estava compartilhando a sua fé com sua irmã por 5 anos. It's not logical. Não é lógico. But you know what? That's what God is all about. Mas sabe o que? É isso que Deus é. We have a God who makes the impossibilities possible. Nós temos um Deus que faz as coisas impossíveis possível. I want to end with a quote. Eu quero acabar com uma Cita, não? Você fala cita? citação. That's very interesting. Que é muito interessante. The quote is from Winston Churchill, A citação é de Winston Churchill, which is the Prime Minister, que é o primeiro-ministro, primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial de Grã-Bretanha. E ele fala isto. Pessimista vê as dificuldades em cada oportunidade. Mas optimista vê a oportunidade em cada dificuldade. See, everything is about perspective. Tudo é sobre perspectiva. You can see a problem. Você pode ver um problema. 2 people can see the same problem. 2 pessoas podem ver o mesmo problema. And one can go, E um pode falar, we're gonna solve that problem. vamos resolver esse problema. And the other guy can just get depressed E outro pode ficar deprimido and go home and sleep. e ir para casa dormir. But it's all the perspective. Mas é tudo sobre perspectiva. See, an optimist Um otimista sees a difficulty vê uma dificuldade and sees an opportunity. e vê uma oportunidade. But a pessimist Mas um pessimista sees a difficulty vê dificuldade and doesn't see any opportunity. e não vê oportunidade. I want to encourage you tonight Eu quero animar você hoje à noite to really dig into this chapter. de realmente cavar no capítulo And really understand e realmente entender that with God, que com Deus we can do great miracles. nós podemos fazer grandes And milagres. to God be the glory. Amen. Fica em pé, por favor. Nós cantamos para Deus.